Olá, amigos! Vamos ver na aula de hoje mais um método de arquivamento. Já vimos os métodos de arquivamento de forma genérica, vimos o método alfabético, as regras de alfabetação, vimos também o método geográfico. Lembram que nós falamos que o elemento principal a ser considerado no documento no método alfabético é o nome, arquivamento onomástico. No geográfico é o local ou a procedência. E no numérico? Ora, no numérico só pode ser o número, tá certo? O elemento principal a ser considerado no documento ou no método numérico é o número. Vantagem do método numérico: erros reduzidos de arquivamento. Desvantagem: sistema indireto. Lembram? Métodos de arquivamento, relembrando, os métodos de arquivamento, eles se dividem em duas grandes classes. Quais são elas? Básicos e padronizados. Os métodos básicos e padronizados se dividem em dois grandes sistemas, direto e indireto. Direto, volume pequeno de documentos, a busca é feita diretamente ao documento. Exemplos de métodos que pertencem ao sistema direto, alfabético, geográfico. Já o sistema indireto, exemplos de métodos que pertencem ao sistema indireto, todos os métodos numéricos. E volume grande de documentos, aí sim você utilizará o método que pertence ao sistema indireto. Os métodos numéricos, aqueles que pertencem ao sistema indireto. Por que indireto? Porque você, para recuperar um documento, para saber onde determinado documento está, você precisa recorrer ao índice alfabético remissivo. Olha aqui, ó, um índice alfabético remissivo, que pode ser por nome ou por assunto. Então, desvantagem do método numérico: por ele pertencer ao sistema indireto, ele vai exigir pesquisa aos índices, que nós chamamos índice alfabético remissivo. Índice alfabético remissivo que pode ser por nome ou por assunto. Por nome ou por assunto. Ô Valentine, o que é esse BPI que aqui está, hein, pessoal? Índice alfabético remissivo, lembra o quê? Remissão. Né? Alguma coisa que eu vou ver que vai me levar onde eu quero. Então, por exemplo, se eu utilizo o método numérico, a pasta número 5, né, é do cliente que acabou de entrar. Vamos supor que eu tenha lá no meu, eu estou começando agora, montei uma empresa agora, tenho 4 clientes, entrou o Joãozinho, cliente novo, eu vou abrir uma pasta com a documentação do Joãozinho e vou dar um número à pasta do Joãozinho, que vai ser número 5, que é a que vem na sequência, o número sequencial. Tá? Eu vou lá no índice alfabético remissivo, neste caso por nome, tá? E vou colocar o nome do Joãozinho lá, obedecendo às regras de alfabetação. Coloco lá o nome do Joãozinho e já sei que, se eu quiser, para eu saber onde está a documentação do Joãozinho, eu vou ter que consultar antes o quê? O índice alfabético remissivo, tá? Que vai estar, neste caso, por nome. E aí eu vou saber que a documentação dele está na pasta de número 5. Só que aqui eu estou dando exemplo com volume pequeno de documentos. Tá? Agora, quando se utiliza método numérico e se utiliza índice, é porque o volume documental é muito grande. É uma empresa que tem muitos clientes, né? Ou quando você trabalha com documentação envolvendo assuntos os mais variados e muitos assuntos. Tá? E o que é a busca? O que é o BPI? Já ia falar. O que é o BPI? Ora, BPI é o que nós chamamos, isso eu estou aprofundando, vou aprofundar, é o que nós chamamos de busca primária da informação. Abreviei aqui a informação, info, tá? O que é BPI, então, pessoal? É a busca primária da informação. O índice alfabético remissivo, nós dizemos
que nós falamos que ele é a busca primária da informação. Por quê? Para se recuperar determinado documento, determinada informação contida registrada em um documento, eu vou precisar recorrer antes a um índice alfabético remissivo, que nós chamamos a isso de busca primária. A busca primária da informação é consultar o índice alfabético remissivo. Então, vamos exemplificar uma questão que já caiu em prova. O método numérico simples, que pertence ao sistema indireto, né? A gente já vai ver, já vai falar sobre ele. O método numérico simples é indireto por quê? 2 pontos. Por quê? Por que ele é indireto? Porque você precisará recorrer antes ao índice alfabético remissivo, consultar o índice alfabético remissivo. Por isso que ele é indireto. Uma vez que é uma questão dessa em prova, aí tinha lá uma opção, porque pode-se aproveitar o número de uma pasta que venha vagar. Isso realmente tem ligação com o método numérico simples. Mas isso é uma vantagem do método numérico simples. Não é esta a razão pela qual ele é indireto. O método numérico simples é indireto porque você precisa recorrer antes, consultar antes, a fim de recuperar o documento, precisa consultar antes o índice alfabético remissivo. Beleza? Então vamos lá, continuando. Deixa eu apagar aqui o quadro. Deixe-me apagar o quadro. Vamos continuar. Método numérico, nós podemos dividi-lo em numérico simples, cronológico e dígito terminal. Eu já tinha falado sobre isso na aula que eu dei sobre método de arquivamento genérico, né, de forma genérica, geral, e eu tinha dito isso, que o método numérico se divide em simples, cronológico e dígito terminal. Agora nós vamos falar sobre cada um deles. Antes, eu quero dar uma dica a vocês, que é a seguinte. Método numérico simples também, às vezes aparece isso aqui, ó, M1, M2, M3 e assim por diante. M1, M2, M3. O que isso, tá? Que eu vou dar para vocês, que tem a ver com o método numérico simples, isso não costuma aparecer em concurso, mas já caiu em concurso. Se aparecer, muita gente vai errar, porque dificilmente alguém dá isso aqui que eu vou lhes dar. Tomara que caia, torçam para que caia, porque se cair, está se nivelando por cima, tá? Se cai uma questão dessa, muita gente vai errar e vocês vão se dar bem. E faz parte, né, do método, pode cair envolvendo o método numérico simples. Se aparecer, pessoal, uma construção assim como eu já vi cair, M-1, M-2, M-3, isso tem ligação com o método numérico simples. E esse M é M de miscelânea. Miscelânea, que palavrão é esse, Valentini? Miscelânea é um termo estranho, né? Miscelânea começa com que letra, hein? Letra M. Miscelânea começa com a letra M. M de mistura. Ora, pasta M de miscelânea, que significa mistura. O que é isso, hein, Valentini? Pessoal, é o seguinte. Quando não vamos pensar no arquivo de aço, aquele arquivo com 4 gavetas, né, onde nós colocamos as pastas suspensas lá dos clientes, dos correspondentes. Tá? Geralmente, dentro daquela pasta suspensa, deve ter, no máximo, 100 documentos. Por quê? 100 folhas. Por quê? Porque senão,
aquela pasta vai ficar abarrotada de documento, muita documentação naquela pasta, corre-se o risco de se danificar determinado documento. Então, a recomendação, a fim de que o documento seja bem conservado e que você possa manuseá-lo de forma adequada, é que dentro de uma pasta tenha por volta dos 100 documentos. Claro que cada profissional pode delimitar, pode limitar a um determinado número. Eu quero que na minha pasta tenha no máximo 200 documentos, por exemplo. Tá? Você pode fazer isso. Mas, para concurso público, nós vamos trabalhar com 100. Por exemplo, eu já dei aula para vocês de procedimentos administrativos, já falei sobre processos também. Quando eu falei sobre protocolo, falei de processos e também procedimentos administrativos, autuação, que é a formação e abertura de processos. Um processo ele deve ter, segundo a portaria lá do MPOG, Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, um processo ele deve ter no máximo 200 folhas. Por quê? Para não se correr o risco de danificar determinada folha, determinado documento que esteja anexado em um determinado processo. Então, no máximo, limitou-se a 200 folhas. Para concurso público, a gente vai trabalhar, quando se falar em miscelânea, nós vamos trabalhar com 100 folhas. 100 folhas, tá? Uma pasta, ela deve ter entre uma pasta, ela deve ter, vamos supor, quando é que se justifica abrir uma pasta miscelânea? Em vez de, por exemplo, entrou um cliente na minha empresa, um cliente novo na minha empresa, só que aquele cliente, se tiver um número, vamos imaginar, se ele tiver 10, até 10 documentos, não se justifica abrir uma pasta para ele, porque tem poucos documentos. Então, não, pelo que nós conhecemos do trabalho e tal, vamos pensar até em vez de pessoa física, pessoa jurídica. Algumas empresas que são minhas clientes, algumas empresas que são clientes da minha empresa. Tá? Essas pessoas jurídicas, algumas, eu vou precisar guardar determinada documentação, mas eu já sei que não vai ter um aumento grande em relação a documentação de determinada instituição. Neste caso, não se justifica abrir uma pasta só para aquela empresa X, por ela ter um volume pequeno. Então, convencionou-se que uma pasta miscelânea, ela deve ter de 10 a 20 correspondentes. 10 a 20 correspondentes. No máximo 20. Tá? No máximo 20. Então, entre 10 a 20 correspondentes diferentes. O que são correspondentes? Vocês já aprenderam? Pessoa física ou pessoa jurídica. Porque eu estou trabalhando com pessoa jurídica e empresa nesse exemplo que eu estou lhes dando. Ora, se na minha empresa, vamos supor, eu abri uma pasta, eu tenho, vamos supor, M3 foi a última que eu abri, já atingiu ao máximo de 100 documentos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a pasta M4. A pasta M4 deve ter no máximo 20 correspondentes. Se tiver 20 correspondentes, qual é o máximo de documentos que cada correspondente terá? É só a gente pegar 100, que é a quantidade de folhas. 100 dividido por 20, 5 documentos, ou 5 folhas. 5 folhas. Então, se eu tenho na pasta M4, que é a próxima que eu estou abrindo, se eu tenho 20 correspondentes,
ou seja, 20 empresas, que são minhas clientes, cada empresa terá no máximo 5 documentos, porque 5 vezes 20 dá 100. Ora, se uma pasta miscelânea, tem entre 10 a 20 correspondentes, vamos imaginar que eu tenha somente 10 correspondentes. Se eu tiver 10 correspondentes, cada correspondente terá no máximo quantas folhas, hein? 100 dividido por 10 folhas, 10 documentos. Cada correspondente terá no máximo 10 documentos. Né? 10 documentos para cada correspondente, 10 vezes 10. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor Renato? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso completaço do professor Renato? Então convido você a acessar nosso site, o lacconcurso.com.br. Lá está disponível o curso completão do professor Renato Valentini. São 60 dias de acesso por apenas R$ 80. É isso mesmo, R$ 80. Você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, este curso foi gravado todo ele em 2015, ele é super atualizado e é o curso mais completo do mercado. Ou seja, está com dificuldade, quer aprender arquivologia para gabaritar? Então pode se matricular aqui no LAC Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Forte abraço.